Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais uma edição do podcast A Mesa. A torcida corintiana está feliz. Vence no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, terceiro título dessa equipe, né, do Corinthians, 5 finais seguidas, uma vitória que acho que se traduz, né, com o tamanho do placar nesse segundo jogo, de 3-1. Eu vou passar para o Jader Rocha essa primeira bola. Jade, o que se viu em campo ontem, na final do Brasileiro Feminino, é algo para se animar com a evolução do esporte do futebol feminino no país? Não há dúvida, Gabi, não há dúvida. É um jogo de altíssima qualidade, dois times muito bem armados. Chama atenção o fato de que o Corinthians, né, apesar de todo esse favoritismo, de toda essa superioridade, a cada temporada é uma equipe que melhora, e melhora de forma considerável, né? Tem talentos individuais impressionantes, mas o que chama mais atenção é o conjunto, né? A maneira como esse Corinthians se comporta. É um time de bastante agressividade, no bom sentido, não se limita a construir uma vantagem e administrar e deitar em cima desse resultado. Muito pelo contrário, eu vejo esse Corinthians com muito apetite, né? É uma equipe que tem vontade, é uma equipe que tem muita disposição, que não para de atacar, que constrói muito. Fruto, claro, desse entrosamento todo, né? Dessas temporadas todas sucessivas que o time vem encontrando aí de sucesso, com todas essas finais que você citou no currículo, e não à toa traduziu isso no clássico contra o Palmeiras. Poderia até se questionar, né? Num jogo de tamanha importância, a história que Corinthians e Palmeiras agora passam a ter numa final de Campeonato Brasileiro, por toda essa circunstância, isso poderia até, por que não, mexer um pouquinho com os ânimos, né? A questão psicológica, mas não, as meninas foram determinadas, encararam como se fosse um jogo normal, aleatório, de fase de classificação, por exemplo, trataram o clássico como ele deve ser tratado, engrandeceram ainda mais essa rivalidade, e o resultado foi merecidíssimo para esse Corinthians, que foi campeão com toda a justiça do mundo, com direito a golaços, com direito a uma atuação impressionante, coletiva. Está de parabéns o Corinthians pelo que apresentou na competição, pelo título, e o Palmeiras, né, por ter chegado a essa final também. A gente não pode esquecer de tudo aquilo que o Palmeiras construiu para poder chegar até essa decisão e enfrentar de cabeça erguida esse Corinthians, mas a superioridade ainda é muito, muito visível, né? Está muito visível. O Corinthians é uma dinastia no futebol brasileiro feminino e tem tudo para continuar consolidado, a não ser que surja aí uma grande força, uma grande potência, um investimento enorme, né, de algum outro rival. Caso contrário, eu imagino que o Corinthians ainda vai nadar de braçada um bom tempo aqui no nosso futebol, viu, Gabi? Muito bem, Jade, você toca num ponto que eu acho que é importante para a gente, para passar para o PVC, que é o quanto que é significativo uma final de brasileiro, no momento em que o futebol feminino se consolida realmente como um esporte que vai estar nas nossas televisões, né, todo domingo, no meio de semana, enfim, entra no nosso calendário pelo futebol apresentado, porque é uma questão mesmo de sinal dos tempos, né, não há como retroceder nesse sentido. PVC e a importância de ter, neste momento, um Corinthians e Palmeiras numa final. O futebol feminino tem outras forças históricas no feminino, né? O Iranduba, a Ferroviária, mas chega nesse momento com Corinthians e Palmeiras. É significativo ainda mais por isso? Eu acho, assim, você falou de a televisão é muito importante. Eu vou voltar lá nos anos 80, quando o velho show do esporte mostrava na TV Bandeirantes o Radar jogando futebol feminino. O Radar tinha jogo domingo sim, domingo não, tinha jogo de futebol feminino na Bandeirantes. Eu assistia sempre. Só que não era time de torcida, né? A gente vai lembrar de outras coisas, outros momentos. Por exemplo, Placar cansou de fazer matéria com a Bel, do atacante do Internacional, mas fazia do ponto de vista de que era uma mulher bonita. Então, é completamente diferente. Placar Todos os Esportes, Placar em 84, todo um projeto que a revista passou a ser de todos os esportes. Eu lembro de uma radiografia enorme do futebol feminino no Brasil, da época, isso em 1984, são 37 anos, é outra realidade. E o Radar era o time mais forte, e se contava disso. Mas o Radar não tinha torcida. Quem é que se importava com o Radar? Então, na verdade, tem 2 pontos. Todo esporte precisa de difusão. Difundir é o verbo para todo esporte. No Brasil, a gente se esquece um pouco desse verbo quando se fala de futebol. E entre os homens também precisa. É o que eu digo assim, o Campeonato Brasileiro é uma arvorezinha.
Você tem que acordar todo dia e olhar onde está seco e regar, porque aí vai crescer bonito. Foi o que se fez com a Premier League. O futebol feminino, mais ainda, porque você precisa levar para mais gente que tenha preconceito ou que não tenha cultura, para que você entre no jogo. Como, por exemplo, aconteceu quando começou a passar vôlei no televisão brasileira em 81, você passava e falava, mas o que é esse negócio que está escrito aqui com um tracinho? Aí era a vantagem. Você foi aprendendo a conhecer o jogo. E a gente está aprendendo a conhecer a Adriana, a Vitória, a Camilinha, a Catrine, quando você vai ver o jogo. O fato de ser Corinthians e Palmeiras jogou muita gente para dentro do jogo. Muita gente que gostaria de ver o jogo porque era final do Campeonato Brasileiro e outras pessoas que foram se interessar pelo jogo porque eram torcedores e torcedoras do Corinthians e do Palmeiras. Então, já houve clássicos assim decisivos do Campeonato Brasileiro. Em 2017 foi Santos e Corinthians, Santos campeão. Mas quando você pegou esse Corinthians e Palmeiras e você juntou a presença da televisão com as duas camisas muito poderosas, veio uma multidão junto. E isso não se perde. O futebol feminino não pode ser como... O esporte olímpico também não deveria ser. O que acontece com o esporte olímpico? A gente fala de esporte olímpico em época de Olimpíada. Não pode ser só no grande evento. Não pode ser na Copa do Mundo de 2023. Não pode ser na Olimpíada de 2024. O futebol é todos os dias. E não é que seja a partir de agora, mas o fato de terem investido em camisas de grandes clubes faz com que gente entre no esporte. Entra pelo clube e depois se apaixona pelo talento. Bem, senhores, chegamos ao fim de mais um podcast à mesa. Na próxima segunda-feira, Luiz Roberto estará de volta. E na próxima sexta-feira, eu ainda estarei substituindo André Rizek, que está de férias.